Oi pessoal, aqui é o Alfim do Zero Paciência. Hoje temos mais uma entrevista super especial. E o tema hoje vai ser cinema. Se você quer trabalhar com cinema, preste atenção nesse podcast. Nós vamos falar hoje com o Gustavo Bonafé. Ele está com um filme estreando chamado Rio de Sangue, com a Giovanna Antonelli. No currículo temos Vidas Bandidas com Juliana Paz, Santo Maldito com Felipe Camargo pela Disney Plus, Insânia com a Carol Castro e filmes O Doutrinador e Legalize Já, entre outros. Gustavo, eu copiei aqui porque ainda não consegui decorar a sua carreira, mas conta pra mim, como é ser diretor no dia a dia? Como é que é acordar e falar, vou dirigir hoje? Acho que o dia a dia do diretor ele vai variar muito, né? Desde se você está em pré-produção, se você está escrevendo roteiro ainda, ou se você já está filmando. O dia a dia, esse do set de filmagem, que eu acho que é o que as pessoas mais têm curiosidade de saber, ele é um dia a dia bem ocupado e bem frenético, assim. Acho que quando a gente entra na fase de filmagem mesmo, o foco é meio total, assim. Você filma... Hoje em dia a gente já filma 5:2, não é mais 6:1 como já foi. Mas, de qualquer maneira, são 12 horas de trabalho intensos, assim, né? Porque as pessoas têm uma ilusão, né? Que quando você vai trabalhar com cinema, você fica sentado naquela cadeira, escrita diretor, né? Dando ordens e conhecendo gente famosa, o glamour. Conta o lado B pra gente. Não é, acho que não é isso. Pelo menos eu sou um diretor que põe muita mão na massa, assim. Então, tô longe de ficar sentado o tempo inteiro. Acho que você senta na hora de olhar o vídeo, você senta na hora de escutar a cena, mas... Eu gosto de dirigir os atores de perto, então eu tô sempre lá no ouvidinho, pedindo uma coisa para um, pedindo outra coisa para outro. Eu acho que isso varia também da maneira de cada diretor, mas eu te garanto que todos eles, assim, o trabalho não é light, não é leve. E tem que gostar, assim. Acho que é uma profissão, ela é muito intensa e se você não se diverte com aquilo, se você não sente prazer naquilo, ela acaba ficando muito cansativa, eu imagino, assim. Voltando um pouquinho, daquele adolescente do ensino médio, como é que foi essa migração para o cinema? Quais foram os caminhos, os perrengues? É engraçado, porque eu sempre assisti muito filme, eu sempre adorei cinema, TV, assisti uma relação muito íntima mesmo com a televisão. Eu gostava muito de assistir, acho que também filho único, então tinha muito a televisão em casa, além de brincar, eu acabava assistindo muito a televisão. Mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso, eu fazia faculdade de Ciências Sociais. E as ciências sociais era muita leitura, né? Era muita teoria e pouca prática, assim. E aí, na mesma época, eu já estava, acho que no segundo, terceiro ano das sociais, um amigo meu começou a trabalhar com cinema e me falou um pouco da experiência dele. Na mesma época, eu, para ganhar um dinheirinho, fui a um set de filmagem fazer trabalho de figuração, que não tem nada a ver, né, com a parte técnica, mas você vai lá como ator e fica ali no pano de fundo e tal. Mas no dia que eu pisei no set a primeira vez fazendo figuração, eu olhei aquele circo todo e fiquei meio encantado, assim. Falei, nossa, deve ser legal trabalhar com isso. Depois disso, teve esse meu amigo que começou a trabalhar e que falou, eu tô trabalhando com cinema, é muito legal, pô, você devia tentar. E aí eu comentei com a minha mãe na época, eu falei, um amigo meu tá trabalhando com cinema, tô aqui nas sociais, é muita teoria, às vezes eu fico pensando que eu queria fazer alguma coisa que tivesse mais mão na massa, né? Uma coisa que tivesse mais uma prática mesmo distinta. E aí começou ela, se eu tenho uma amiga que trabalha numa produtora, vai lá e tal. Aí fui, mas entrei no cinema de estagiário, colocando um saco de lixo no banheiro e marcando o motorista, sabe? Fazendo as coisas que tinha para um estagiário de produção fazer, assim. Mas a partir desse dia, que foi o primeiro filme que eu fiz, eu recebi um roteiro, era uma publicidade, assim. Eu li o roteiro, né? Você recebe, como todo mundo da equipe. Eu li aquele roteiro e era uma publicidade, então, sei lá, 1 ou 2 diárias, o filme ficou pronto. Então, uma semana depois, eu vi o filme pronto e olhei aquilo na tela e falei, nossa, mas quem que fez isso com aquele texto que eu li, assim? Eu achei horrível o filme. E fiquei pensando... Que profissão legal essa de quem leu aquelas letras e de quem e que foi o responsável por colocar essa imagem na tela em cima daquilo, assim, sabe? Falei, nossa, acho que eu quero isso. E aí é um caminho longo também, não é, né? Você não sai de estagiário de produção, estrala o dedo e fala, agora eu vou dirigir. Mas fez muito sentido para... de quando eu entrei até eu começar a dirigir, pelo menos uns 5, 6 anos eu já dirigia assim, videoclipe e outras coisas, assim. Pra eu chegar na altura que eu tô hoje, fazem 20 anos, assim.
Tem tempo. Muita relação, né? Muito trabalho de todos os tipos. Eu fui assistente de direção muitos anos. O assistente de direção é quase um hold, né, no cinema. Então ele afina os instrumentos, ele deixa tudo pronto para o diretor chegar e tocar, assim. Então você aprende muito nessa fase também como assistente de direção. Você aprende a lidar com todas as áreas, com todas as equipes, com a questão toda mesmo de carga horária, de plano de filmagem, etc., que são fundamentais também para otimizar o tempo no set, etc. Então, mas foi a partir daí, assim, o que me encantou foi isso, foi quem é o responsável por olhar para essas letras e transformar elas em imagem, né? Quem que inventa isso, né? Porque você pode ler a frase lá, você vai pensar uma coisa, eu vou pensar outra. Ninguém vai dirigir um filme igual, isso é uma certeza, assim, cada um... Que é o grande desafio, por exemplo, quando alguém vai filmar um livro, né? Porque quando você livra o filme, você faz o filme na sua cabeça. E cada um fez o seu. E aí quando vem para agradar a todos, realmente vai ser impossível. É exatamente isso. No final das contas, a gente tem essa missão, diretor, né? Você sair dessa página e o que para você é importante dessas palavras que precisa estar na tela e que vai trazer para o espectador uma experiência, pelo menos, que você acha que é necessária. No final das contas, é uma visão pessoal mesmo. Quanto mais gente você atrair para a sua visão pessoal, quanto mais gente gostar da maneira como você enxergou aquilo, melhor e mais bem sucedido acho que você vai ser como diretor. E você está me contando uma coisa que me chama muita atenção, né? Que é quase um trabalho, acho que é um trabalho de gestão, né? Você falou você tem equipe, tempo, horário de trabalho de cada um, egos, obviamente, né? Que você tem que lidar, não só dos protagonistas, mas também de quem está no bastidor, né? E o diretor tem essa função de ter que fazer todo esse meio de campo? Não é só a criatividade, não é só pensar em como você quer fazer a cena, você tem um trabalho enorme de lidar mesmo, de relações pessoais e profissionais o tempo inteiro. Desde com os que também são profissionais criativos, então você tem a sua conversa com o diretor de arte, a sua conversa com o diretor de fotografia, que são pessoas que também estão ali para trabalhar o criativo do filme. Mas o desenvolvimento dessa troca vai dizer como é que vocês vão trabalhar juntos, né? E do que você gosta, e como eles te convencem, como você os convence também da sua ideia, do que você quer fazer pro filme. Faz parte muito do trabalho do diretor essa relação. E você é roteirista também? Os roteiros são seus? Eu participo dos roteiros, assim. Eu não chego a escrever eles inteiros, mas eu sou frequentemente convidado a entrar no projeto quando os roteiros ainda estão sendo feitos. Até por uma questão de produção executiva também, de ter um diretor lá já dizendo, pô, legal, você escreveu isso aqui, mas isso aqui a gente não tem como fazer. Então, o helicóptero capota 5 vezes e aí já tem um diretor lá falando, não, isso é lindo no papel, mas esquece, não cabe no orçamento. Quem é que paga isso? Exato. Então você já começa... Então, ultimamente, os players e as produtoras têm feito isso, assim, eles trazem o diretor um pouco antes para já ir levantando essa mão, né? Ó, pô, isso aqui é legal, mas não sei se a gente consegue fazer. É muito gestão mesmo. Ou até outras coisas de, pô, legal, você colocou essa cena aqui num restaurante, mas por que a gente não filma num aquário? A gente, sabe, você trazendo coisas que você sabe que são elementos que vão deixar o filme de diferente, vão tirar de um lugar comum. Então, a gente acaba entrando um pouco antes. Então, eu adoro entrar antes, assim, e dou pitaco em tudo, assim, em diálogo também, adoro. Então, a minha participação vai forte no roteiro porque eu gosto mesmo, assim. Então, é uma coisa que me chamou a atenção. Uma vez eu fiz um curso de roteiro e eu paguei no meio justamente porque eles ensinavam só a técnica da escrita. Sei. E às vezes eu olhava e falava, tá, mas isso não é real, isso nunca vai acontecer nessa cena, né? Ou seja no teatro, seja no cinema e tal, né? E é isso que eu, pelo menos a perspectiva que eu tenho é que é justamente o diretor, ele é um gestor, na realidade, né? Super. Ele é um gestor de pessoa, de administrar, de viabilizar financeiramente, economicamente. É um gestor do projeto mesmo, né? Eu acho que no final é isso, você é o responsável por... A responsabilidade de pegar essa história, tirar do papel, colocar na tela, ela passa por muitas etapas mesmo. E quando, lá atrás, quando as pessoas falavam o que você quer ser quando crescer, o que você respondia? Nossa, quando eu era menorzinho, eu queria ser piloto de avião. Me lembro, uns 7, 8 anos, eu queria ser piloto de avião, porque eu viajava muito de avião sozinho, minha mãe me mandava para as férias, assim, então... E aí eu sempre tinha essa coisa de ir na cabine, ver a coisa, então... Tinha essa viagem primeiro. Depois foi mudando, depois eu cheguei a pensar em ser jornalista. Quando eu fiz faculdade, eu prestei jornalismo.
Acabou que eu não entrei, e aí eu recebi, tinha essa coisa, a PUC ligava e falou, ó, tem uma vaga remanescente aqui em sociais. Como eu não sabia o que eu queria fazer, minha mãe falou, entra nas sociais, e aí depois você pensa. Mas pelo menos você começa a fazer alguma coisa, não vai fazer mais um ano de cursinho. Eu acabei que entrei nas sociais e no meio dela eu acabei sendo levado ao cinema. Assim. E a gente é de geração diferente. A escola, para a tua geração, ela contribui efetivamente para a vida profissional, não? Eu acho que a minha escola contribuiu bastante, assim. E é engraçado, Logos foi uma escola muito legal, assim, aqui de São Paulo. E muita gente que saiu de lá acabou indo para esse lugar, meio humanas e artes e tal. Eu acho que ela tinha uma mão mais pesada para esse caminho. Então, acho que a minha escola, para a profissão que eu acabei fazendo, ela foi importante, sim. Assim, tinha uma coisa de cultura muito presente lá o tempo inteiro. E acho que diretor de cinema, se você não gosta de moda, de música, de filme, você não vai ser diretor de cinema, esquece, porque você tem que estar envolvido com essas coisas têm que mexer com você, assim. Eu acho que de alguma forma a escola que eu fiz me deu muito disso, assim, me deu muito de cultura brasileira, desde a leitura até a música, então acho que contribuiu bastante, assim, mais até do que a faculdade, porque a faculdade, de fato, era ciências sociais, era outra coisa. Adorei tudo que eu aprendi nas sociais, não consegui terminar porque o cinema foi me puxando para dentro dele, assim. E você acabou estudando cinema depois que você foi pro cinema, não? Eu nunca estudei, eu fui autodidata no sentido de... Eu estudei na prática mesmo, né? A partir do momento que eu entrei, e foi isso, assim, quando eu comecei como estagiário de produção, a hora que eu comecei a virar assistente de direção, eu já recebia um salário que não dava para chegar às 5 da tarde e falar, tô indo pra faculdade agora, e aí comecei a não ir mais na faculdade, quando eu vi, falei, não vai dar. Vou fazer um caminho inverso. Mas se hoje, por exemplo, sabendo que você fosse virar um diretor, eu tô pensando muito no estudante, né? Eu faria uma faculdade de cinema. Faculdade de cinema? Eu faria. Com certeza. Uma ECA, ou a de cinema que tem na FAAP, ou outras. Tem algumas de curso que eu já sei que também tem mais no sul do país, que são mais cursos específicos, então você vai fazer eletricista, maquinária, tem tanta coisa legal dentro do cinema. Você também, a questão é essa, assim, uma coisa é, quero fazer cinema. Aí você pode querer fazer cinema, se você quiser ser figurinista, você vai fazer moda, né? Se você quiser ser diretor de arte, você pode até fazer arquitetura muitas vezes, que vai te levar para ser um diretor de arte muito mais talentoso na questão de construção de cenário, de outras coisas. Então, são muitas áreas dentro do cinema para você entender exatamente qual a faculdade que você deve fazer, dependendo de que caminho você vai seguir lá dentro. Mas o caminho do diretor de fotografia, o ideal é fazer uma faculdade de cinema mesmo. Você vai entender mais sobre a arte e acho que é onde você mais vai receber ferramentas. E, de fato, assim, tem uma hora que é o profissional que vai... Eu vou te fazer uma pergunta que com certeza o aluno vai fazer. Dá para ganhar dinheiro? Dá, mas não é fácil, não. Não é... E é uma carreira que, de fato, assim, às vezes você tem entre safras. Então, se você escreve, é bom, porque você vai escrever seus próprios projetos. Né? Se você tem o sonho de dirigir os filmes que estão dentro da sua cabeça, então você precisa tirar eles de lá. Assim, dificilmente alguém vai chegar para você com um roteiro, que é aquilo que você sempre sonhou. Então passa por isso também. Por isso que eu fui me envolver mais com o roteiro também. Porque uma hora você percebe que, aquilo tudo que eu adoraria fazer não vai chegar para mim, assim. Mas daí que tá, por exemplo. Uma coisa, eu conversei antes de conversar com você, com algumas pessoas, e a maioria que veio conversar comigo era com relação a roteiro. E todas, quando entraram, me disseram isso, falaram, eu sei escrever bem. E algumas desistiram. Eu perguntei, por que você desistiu? Ele falou, professor, porque roteiro é outra coisa. Eu falei, me explica. Não é colocar no papel, é escrever a cena, imaginar isso, escrever... Tem que entrar no nível de detalhe que quando eu começo a montar o texto como eles querem, eu esqueço o que eu queria. Entendi. Então, assim... Existem outros percalços aí, porque uma coisa é você escrever um texto, mesmo num livro, outra coisa é você escrever um roteiro onde outros vão interpretar. Isso é o que eu tive de feedback dos alunos. É verdade isso? Eu acho que pode ser frustrante para um roteirista ver a execução do filme que ele escreveu por parte de outra pessoa. Acho que isso pode acontecer muito, porque você vai lá... Mas aí é a mesma coisa que a gente falou sobre o livro. O livro tá lá. Você vai ler um livro, eu vou ler o mesmo livro, você vai imaginar uma imagem, eu vou imaginar outra. Isso faz parte, acho que tudo bem.
Eu acho que eu tô entendendo isso que você falou mais como uma questão de alguém que tinha um romance na cabeça. E aí ele teve que escrever uma cena pra ser filmada. É diferente, de fato. Você vai ter uma rubrica que te explica. Então a cena Alfim e Gustavo conversam no podcast, a mesa de madeira, a xícara branca, a travessão, ele fala isso, travessão, ele fala aquilo. É diferente, de fato, do que um romance. Tá. Mas eu acho que existe uma ferramenta, e aí é um trabalho que um roteirista vai desenvolvendo ao longo da carreira, que é a hora que você consegue escrever esse roteiro, que ele, de fato, ele é uma bula para, de alguma forma, ser filmado, mas dentro dele tem sensibilidade, tem sentimento e tem coisas que não vão escapar aos olhos do diretor, aí você tá chegando nesse lugar também. Ele é parecido também. Eu acho que É um caminho também. É um caminho também, super. Literário, na verdade, mas que vai servir para outras E ferramentas. nesses caminhos todos, o que pesa mais? Talento, disciplina, relacionamento? Ai, eu acho que na carreira do diretor, eu acho que o talento e relacionamento são as primeiras coisas, assim. A disciplina, cara, o trabalho vai te exigir de qualquer maneira, assim. Você tendo ou não tendo... Vai ter que ter na marra. Eu acho que... Exato, porque senão você não vai estar lá. Então não tem muito jeito, assim. Mas eu acho que o talento e as relações, você saber se relacionar, você saber explicar para os outros o que você tem na sua cabeça. Porque no final é sobre isso, assim. Como é que você tira... Né? Você leu, trouxe para cá, como é que você tira daqui para lá com a ajuda de todo mundo? Então, como é que eu... Né? Fotógrafo, vem cá, ó, eu gosto disso. O diretor de arte, eu gosto daquilo. A figurinista, pensei nisso, pensei naquilo. Então, é o jeito de você ir convencendo todo mundo de que aquilo é a melhor saída, ou até de você também saber escutar o que os outros vão te trazer, porque isso também é incrível no cinema. Eu acho que o cinema... Eu não sou um diretor que chego lá todo engessado, sabendo exatamente tudo que eu vou fazer. Eu sei que na hora os atores vão me propor coisas que também vão acrescentar e vão transformar aquela cena numa outra coisa. Então, você tem que estar com o coração aberto e ser muito bom nessa essa coisa do lidar com os outros seres humanos. Ela é fundamental, assim, porque você gerencia uma equipe de 80, 90 pessoas às vezes. Se você não é uma pessoa de traquejo social e que sabe se fazer entender, você vai sofrer muito. Assim. E essa relação no caso, com os protagonistas, com os atores ou atrizes mais famosas e tal, porque a gente recebe muita informação dos egos e tal. Até onde é verdade, até onde é mito. Eu tenho tido sorte, eu acho, na minha carreira, assim. Todas as pessoas mais famosas que eu encontrei foram gostosas de trabalhar, assim. Eu não sofri, não. E os que pudessem ser um pouquinho mais espinhudos, eu acho que eu consegui rápido convencê-los a entrar na barca comigo e a fazer da maneira como eu gosto de fazer. Eu primo por um set muito... De relações muito cordiais e confortáveis, assim. Eu já estive em sets de filmagens tensos e agressivos e vi que não funcionavam, assim, então... Mas daí você como diretor ou você não, quando eu não era diretor. E aí, então, quando eu cheguei já nessa posição de diretor, eu falei, não, o meu set de filmagem ele vai ser um ambiente gostoso de trabalhar, por mais que seja correria, por mais que às vezes a gente tenha pouco tempo, menos do que a gente gostaria e tal, eu faço questão da gente conseguir todo mundo dialogar bem, estar na mesma página. Então eu tive sorte, acho, com essas grandes figuras. Mas, assim. por exemplo, quando você estava nessa fase anterior, você conseguia identificar da onde vinha a crise, da onde vinha o mal-estar, da onde vinha... se era do diretor, se era da equipe, se era da má gestão, se era um artista. Você conseguia identificar para se tornar um diretor depois, não? Eu acho que muitas vezes vem do que você falou, muitas vezes vem do ego de alguém que estava mais ferido, então tem um ator maior que agora já não está mais fazendo o tamanho do personagem que ele queria, e aí começam intrigas ou diferenças nesse sentido. E aí, muitas vezes, se o diretor não sabe equilibrar essa situação, a coisa começa a desandar mais, entendeu? Acho que passa por esses lugares, assim. Ou seja, você é um terapeuta que foi para o drag. A gente também passa um pouco por esse lugar de terapeuta, o diretor, muitas vezes. Quando tá no set. Aí depois, quando a gente vai montar o filme, o terapeuta é o montador. E a gente é que tá maluco. Entendi. E você já viu um filme mudar por causa desse montador aí? Alguma coisa? Eu acho que o filme sempre... eu brinco que o filme a gente tem 3 filmes. A gente tem o roteiro, esse é o primeiro filme que a gente recebe. Aí depois a gente tem o que a gente filma, esse é o segundo filme. E depois a gente tem o filme que a gente monta, que é o terceiro filme. Sempre vai mudar. Por mais certo que você seja, por mais experiente que o diretor seja,
E por mais que ele tenha filmado tudo exatamente como ele imaginou na cabeça dele, aí às vezes você vai lá e você dá play e com 40 minutos de filme, o filme tá chato, tá lento. E aí você fala, bom, dava certo no papel, a hora que eu filmei a cena dava certo, mas agora eu tô vendo aqui em play em 40 minutos, essa cena eu não preciso mais dela. Tira, vai. Não tem jeito, na hora da montagem muita coisa vai mudar, assim. Desses filmes, e até que fizeram sucesso, já tem coisa, não precisa abrir, mas assim que você guardou pra você, falou, que bom que as pessoas gostaram, mas não era isso que eu queria. Dos meus? Dos seus. Cara, olha só, os meus filmes, a gente tem... O Legalize Já, por exemplo, que é um filme que eu amo, e ele tem muitas cenas... Ele tem cenas grandes. E eu era o meu primeiro filme. O Johnny, que era meu companheiro na direção também, estava começando. Já era o segundo filme dele, mas também a gente estava os dois... A gente era jovens nesse lugar, assim, e a gente tinha um desejo de fazer muitas cenas em plano sequência. Então a gente fez muitas cenas em plano sequência, diálogos longos, sem cortar. Baixou o Bergman em você, assim. Tinha uma coisa que a gente queria ter no filme, assim, e ficaram lindas as cenas. Mas, por exemplo, a gente perdeu uma inteira porque a gente falou, tá demais. E a gente não tinha corte. Tá. E como você só filmou sequência, então você não fez um plano fechado aqui ou um plano fechado ali, a gente não podia encurtar essa cena de 6 minutos e deixar ela com 3. Então eu tenho essa cena que eu amo, assim, e quero, outro dia, eu quero até pegar ela de novo pra assistir e deixar guardada, assim, mas teve que sair do filme, porque tinham 3, 4 seguidas, assim, de diálogo dos dois protagonistas, que eram enormes. Aí a gente falou, não, uma delas a gente vai ter que abrir mão, porque não precisa de tantas e tal. E elas só saíram porque a gente só filmou elas enormes. A gente podia ter dado alguma... Era qualquer plano. Um plano da xícara. Você podia cortar a cena no meio já, sabe? A gente não tinha. Falta de experiência. Acho que também falta de experiência e uma coisa boa que é excesso de coragem também. Então, por outro lado, o filme é muito bonito porque a gente também foi muito corajoso em fazer várias cenas dessa forma. Tudo bem, perdemos uma, ganhamos no filme inteiro, assim, Você sabe? continua corajoso hoje? Você sente que continua com a mesma coragem? Eu continuo hoje? corajoso, mas hoje em dia eu sou um corajoso precavido. Então eu faço o plano sequência, mas eu tenho 2, 3 planos de corte no meio. Que a gente vai aprendendo, né? Então isso vai... Você começa a andar com mais ferramentas na bagagem, eu acho, sabe? Tá. Uma coisa que eu sinto muito hoje com os alunos, né? Até por causa do IA, né? Vem, hoje em dia, eu dou uma atividade e vem muitas respostas perfeitas, né? E às vezes até perfeitas demais, porque o cara copiou e colou, né? E aí eu vou, às vezes, pontuando, para ele perceber que eu errei, né? Aí ele falou, não, mas eu não errei. E eu falei, eu gostaria que você tivesse errado, né? E muitas vezes o aluno não entende. Do que você está me falando, acho que o cinema tem isso muito, né? De você se permitir errar, de você se permitir fazer. Porque eu não sei até que ponto o IA está entrando no cinema também, né? E está atrapalhando um pouco esse aprendizado, né? Essa curva de aprendizagem. Eu acho que ele já permitiu mais errar. Eu acho que a gente também... E nesse ponto isso é ótimo para o cinema, para quem quer fazer cinema, porque você fez a pergunta, o dinheiro, vai ter o dinheiro? Não, eu acho que a gente está se profissionalizando muito no cinema, né? Com a chegada dos streamings. Só que isso também vem com menos possibilidade de errar. Acho que vem diferente, assim, porque você começa a ter, sobre o diretor e sobre a produtora, um canal, um player que está pagando e que quer as coisas de certa forma, então quer receber antes, quer saber exatamente como é que você vai filmar. Eles tomam um pouco mais de conta, eu acho, também. Então, te permitem, como diretor, ousar menos, talvez, em algumas questões. Acho que também, com a chegada da AI, a gente ainda precisa entender como é que vai ser isso, porque ainda é delicado hoje em dia, então, pelo menos para o tipo de produto que eu faço, eu ainda não posso chegar lá e falar, bom, essa cena aqui não ficou tão boa, eu vou fazer uma outra em AI e vou colocar a Giovanna Antonelli em AI. Não preciso nem chamar ela e vou resolver aqui. Isso não existe ainda, nem contratualmente, nem nada. Os atores estão se defendendo super bem com relação a isso. Eu acho que eles estão certos de se defender. Então, é um processo que a gente ainda não sabe como é que vai ser. Mas a tendência é que a gente... É que os acasos aconteçam menos. Eu acho, sabe? Que essa coragem, esse acaso, essas coisas, eu acho que elas vão existir menos, assim, porque
Porque tá lá, porque daqui a pouco você tá digitando um prompt e você vai resolver a cena com uma coisa que talvez você E não com fosse tudo resolver. isso, o que vai mais... O que você acha daqui para frente pesar? Talento, comportamento, tecnologia? Como é que vai ser isso? Eu acho que tem um lugar que, independente da chegada da AI ou não, quem tá escrevendo o que a AI precisa fazer, quem tá avaliando se aquilo deu certo, quem tá vendo o resultado da cena, ainda é um ser humano. Tá. E quem julga se aquilo é bom ou não pra botar lá ou não, ainda é um ser humano. Então isso não vai embora de jeito nenhum. Tá. Eu acho que, à medida que a gente começar a fazer filmes inteiros com seres humanos que não são seres humanos, né? Com seres de inteligência artificial, a gente tem uma tendência inversa, e aí eu não sei onde é que o diretor de cinema vai entrar nisso, mas a gente tem uma tendência inversa de aumentar, talvez, e de forma grande, eu acho, o público interessado em ver as coisas ao vivo. Então, acho que o teatro vai voltar com muita força. Eu acho que a música ao vivo vai voltar com muita força. Porque eu acho que a gente vai acabar indo para um lugar muito tecnológico. Então, cadê as pessoas, né? Então, cadê... E mesmo se a gente chegar num ponto em que, bom, o Brad Pitt vai lá e fala, tá bom, pode fazer o filme inteiro com a minha imagem e eu não vou lá. Eu ainda acho que a gente vai sentir que não é ele que tá lá, sabe? Eu não acho que a gente vai conseguir vender esse peixe. Espero, é um desejo meu, assim, mas... É porque, por exemplo, uma coisa que eu vi, eu tenho frequentado muito teatro e muito cinema, né? E os teatros já voltaram a lotar. Sim, exato. Né? Sim. É visível, assim, tem peças que eu não consigo... Até final de maio tá tudo esgotado. Exato. Né? Aí eu uso as relações pessoais para conseguir um espacinho lá para assistir aqui, para dele. E no cinema, eu reparo a mesma coisa. Eu fui ver alguns filmes esse final de semana e todos tinham fila, né? Olha, normalmente que bom. eram... Né? Eu fico feliz que eu tô lançando o meu aí agora e a gente tem... E o cinema passou por um momento duro pós-pandemia, eu acho. Acho que a gente tá retomando, de fato, como você falou, essa experiência, né? Essa experiência de ser um programa, de ser uma outra coisa. Porque assim. uma das coisas que eu converso com esses jovens, que é para quem a gente está falando, eu pergunto se eles assistem Netflix e tal, né? E eu reparei, quando eu fazia essa pergunta, sei lá, 2, 3 anos atrás, quase todos falavam sim, ou séries, ou filmes, mas mais séries do que filmes, eles ficavam na Netflix. De uns tempos para cá, vou falar, sei lá, de 6 meses, 1 ano para cá, muitos têm falado, não, eu quero sair de casa porque no cinema, no espaço, é diferente. E eu compro a pipoca, e eu compro não sei, isso, tal. E eu consigo conversar sobre o filme. Então, eu acho que, assim, da mesma maneira, deu um certo banzo naquela coisa de você ficar assistindo só em casa. Sim. Né? Então, isso me chamou muita atenção de... Que bom, eu acho ótimo isso e tomara que seja uma tendência mesmo. Eu acho que o cinema, essa coisa da tela, a gente entrou num bolo, entra todo mundo no mesmo bolo, na verdade, né? Assim, é o tempo de tela. Eu acho que a gente tem uma juventude que aproveita o tempo de tela de 500 mil maneiras e a última delas é assistir um filme ou uma série. Porque tem o joguinho, tem as redes sociais, tem muitas outras coisas. E no final das contas, o tempo de tela eu acho que é o mesmo pro ser humano, sabe? Como é que você gastou o seu? Eu gasto o meu assistindo 3 longas-metragens. Meu filho assiste 359 filmes de 5 minutos no YouTube. Que é uma outra coisa. E aí você tá brigando. E você tá brigando, o concorrente é o mesmo no fim das contas. É, lógico. A hora que a gente deixa de talvez ser o mesmo concorrente é a hora que a gente vira um programa de eu vou sair de casa, vou comer uma pipoca e vou assistir uma coisa. Aí eu acho que o cinema entra no panorama de viver. De ir num restaurante, de ir num bar, E eu acho de ir que tá num show. voltando. Então, se isso voltar, pra gente é ótimo. Esse final de semana me chamou a atenção. atenção uma coisa. Passou o filme Ben-Hur, que tem acho que 9 horas, 7 horas, sei lá. Tem intervalo no meio. Né? Eu falei, não, isso não vai vingar. Né? No cinema. Lotou. Olha só. Lotou. Eu fiz questão de saber o resultado. Eu falei, né, acho que ficou as músicas, né? Porque é um filme religioso, é um filme lento, né? Mas foi feito numa nova tecnologia, né? Adaptado. O que eu soube, eu falei com o pessoal do cinema, lotou, tinha fila. E não eram só pessoas mais velhas, eram jovens, né? Que legal. Seja pelo objetivo religioso, aí já não sei.
Mas, assim, me chamou muita atenção, porque eu tenho a mesma perspectiva que você falou, a mesma percepção. Né? O pessoal não tem muita paciência para filme. Eu não consigo imaginar alguém assistindo Fellini, eu não consigo... Pois é, difícil Bergman, trazer, né, a juventude para esses lugares. E de repente o cara foi ver Ben-Hur, que tem 9 horas, tem intervalo no meio do filme. Sim. Né? Então eu falo, opa, tem alguma coisa que está mudando. E aí, vamos voltar. Só que esse estudante, ele não tem toda essa noção. Ele consegue produzir, mesmo que uma coisa fraquinha no começo, alguma coisa sozinho, não. Hoje, com essas tecnologias que existem. Se ele quiser, por exemplo, criar alguma coisa e mostrar para você o que ele fez, ele consegue fazer alguma coisa e te mostrar com a tecnologia? Você está falando com AI? Com AI, que seja. Ou não, eu acho que sim. O acesso está muito melhor hoje do que... Né, sei lá, quando eu estava fazendo faculdade, meu celular não filmava. Uhum. Eu tinha um celular que tinha o joguinho da cobrinha e olha lá, entendeu? Então, assim, mudou muito nesse sentido hoje em dia. As pessoas conseguem produzir um filme com o iPhone. Você consegue fazer, fazer seu filminho e editar. Eu acho que as ferramentas, elas estão aí e elas estão muito mais acessíveis para todo mundo. Nesse sentido, isso é um fato, assim. O que também põe mais à prova a qualidade da pessoa de conseguir fazer um negócio que se destaque, que seja diferente, né? Porque a ferramenta tá aí para todo mundo. Então, você vai ter que desenvolver da melhor forma possível para poder se sobressair de alguma forma, assim. E eu acho que com relação a AI, também tem uma galera que já tá aprendendo muito, assim. Tá fazendo coisas... Ela ainda é cara, né? Você paga... não é barato você ficar lá... prompt atrás de prompt, pedindo de novo. O negócio ele gera um custo altíssimo. Mas eu já vi monstros de filme, essas coisas que a gente faz às vezes, assim, pra levar pra um player, tipo, olha só, a ideia da série é essa. E aí montarem, assim, 1 minuto de um monstro em AI incríveis. Você fala, nossa, como é que já chegou aqui, sabe? Assim, bem impressionante, assim. Então... tá aí, as ferramentas estão aí. A gente precisa ver, no final das contas, eu ainda acredito que é a cabeça do ser humano que vai fazer a coisa mais atraente. Assim. Na realidade, a gente prefere acreditar nisso. A gente tem que acreditar, eu acho que não tem muito jeito, né? Qual é o maior erro financeiro de quem está começando, que quer entrar no cinema? Porque antes de ganhar dinheiro, acho que ele vai perder um pouco, né? Vamos chamar de investimento, mas... Eu não sei se tem erro financeiro. Eu acho que precisa estudar e o quanto antes, se você estiver estudando cinema numa faculdade, o quanto antes você conseguir viver a prática de um set de filmagem, melhor, assim. Quanto antes você conseguir chegar perto de quem está realmente fazendo, profissionalmente fazendo, melhor para você entender como é que funciona, para você saber se aquilo realmente te atrai ou não, porque é diferente, a realidade é outra, né? De fato, assim, o primeiro set de filmagem que eu filmei, que foi aquele que eu tava falando, foram 30 horas de filmagem, entendeu? Uma publicidade. Aí você já entende, você tem estômago para aquilo, você tá afim daquilo ou não. Isso mudou um pouco, mas ainda na publicidade ainda se faz bastante sets longos, assim, dependendo do orçamento e do filme. Eu acho que o acerto para mim é esse, chega perto logo do que tá realmente sendo feito, para você entender se aquilo te atrai, para ver se você gosta. Mas é uma carreira estável? Cinema? Eu acho que ela pode ser, mas ela vai depender muito do seu desempenho mesmo, assim. É difícil dar essa segurança para todas as pessoas que quiserem fazer, entendeu? Ela pode ser bem instável também para muita gente. Quando eu falo de estabilidade, que eu te perguntei, até que ponto, por exemplo, com o streaming, ele consegue entrar nesse mercado que talvez não pudesse antes? O streaming nesse ponto facilitou, existe essa estabilidade? Eu acho que o streaming fomentou e aumentou sim a quantidade de trabalho que a gente tem na nossa indústria, isso é um fato. Ele aumentou a produção, a gente inclusive no último governo o cinema viveu do streaming, porque parou o Ancine, parou tudo, agora a gente retomou de novo, então eles seguraram bastante. Acho que a gente tem coisas para melhorar ainda, né? A gente tem essa lei do streaming que está aí para tentar entrar ou não. Ainda está faltando uma coisa. A gente poderia sim exigir mais produção nacional por parte do streaming. O mercado audiovisual emprega muita gente no Brasil e a gente às vezes acha que não tem que dar subsídio ou que o subsídio é para um monte de artista preguiçoso. Não é assim, né? O mercado audiovisual emprega mais gente que o agro. E aí quando solta uma lei Rouanet, os caras acham que a gente não tá
As pessoas nem sabem nem o que é a lei, exato, né? Exato. Então, assim, eu acho que aumentou muito e eu acho que e só ajuda a possibilitar mais emprego para muita gente. Mas não é garantia de estabilidade profissional ainda, eu acho. Tá. Né? Mas por outro lado, a gente teve recentemente, né, nos 2 últimos anos, 2 indicações para o Oscar, né? Uma a gente ganhou, né? A outra chegamos perto, chegamos entre os finalistas, né? E eu reparei até que tem essa coisa, tem gente que torce contra, né? Esse nosso complexo. Então, isso não abriu também mercado lá fora? Acho que profissional brasileiro? Acho que abriu para o cinema brasileiro também. Acho que outros filmes, quando chegarem lá agora, podem já chegar com um pouco mais de... Só por ser brasileiro, né? Com um pouco mais de respeito mesmo. Porque é isso, acaba ganhando respeito uma vez que você começa a fazer e bater na porta 1, 2 vezes. Existe mercado lá fora para os profissionais brasileiros, sim. A gente tem visto isso. O próprio Adolfo, que concorreu ao Oscar de fotografia. A gente tem o Adriano Goldman, que é um diretor brasileiro também genial, que trabalha muito tempo lá fora. Outros diretores que já foram e que continuam indo. Mas eu acho que está sempre ligado, na verdade, assim, esse voo para fora, eu acho que ele está muito ligado a um bom sucesso interno, assim. Você faz uma coisa grande aqui, isso aí abre os olhos lá fora e alguém olha e fala, putz, esse cara talvez possa conseguir vir trabalhar aqui. E aí também vai ter um processo de adaptação do próprio diretor de ir lá para fora e ver se dá conta, e se gosta, se consegue, porque é diferente de fato. Assim. Mas sim, o mercado tá lá e ele é viável para nós também. E aí tem uma outra coisa que a gente acabou não falando, que você produzir cinema, você trabalhar com cinema, você não fica limitado ao cinema, né? Você pode abraçar outras profissões, por exemplo, o filme publicitário, ou mesmo uma minissérie, ou alguma atividade na internet, sim, né? Sim. Quer dizer, essa formação que você hoje conseguiu não te amplia um pouco esse mercado? Mesmo que você não queira abraçar, mas assim, o profissional que está chegando, né? Ele pode fazer outras coisas. É engraçado, porque assim, quando eu comecei, já existia a faculdade de cinema, por exemplo, já existia a faculdade de cinema da FAP, eu não fiz isso, mas assim, o caminho natural era que as pessoas que faziam faculdade de cinema na FAP, a grande maioria delas iam parar no cinema de publicitário mesmo, iam trabalhar com publicidade. Fazia-se muito pouco longa-metragem, muito pouca série no Brasil, assim. E o que se fazia era a TV, e a TV não era a mesma coisa que o cinema. Hoje você já tem séries da Globo e novelas da Globo com uma qualidade que se aproximam muito. Então o diretor pode sair de uma novela e virar um diretor de cinema e vice-versa. Então acho que hoje as coisas se juntaram mais, assim. Inclusive muita gente da publicidade louca para fazer cinema, entendeu? Que é mais comum do que o pessoal do cinema querer ir para a publicidade, eu acho. Mas as coisas caminham interligadas, sim, com certeza. Até lá fora é assim. Se você for ver, tem quantos mil filmes de publicidade que o Scorsese já não fez, ou que o Wes Anderson já não dirigiu, entendeu? Às vezes as grandes marcas vão nesses caras e falam, pô, vem cá, quero um filme desse cara pra mim. Então, isso existe, de fato. É um outro mercado dentro do mesmo mercado. Assim. É uma até curiosidade, quando eu trabalhava com publicitário, uma das coisas que eu mais odiava era justamente o criativo que queria fazer um anúncio imobiliário e se transformar num filme, né? É um negócio que eu ficava maluco. Isso. Né? Em 30 segundos, ele quer a emoção de um filme do Spielberg. Tá bom, vamos tentar. E nunca deu certo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O que você faria diferente hoje se começasse hoje em cinema? Se você pensa como adolescente hoje e falou, vou fazer cinema, só que você sabendo tudo que você aprendeu, o que você faria de diferente? Primeiro eu faria a faculdade de cinema, que eu acabei não fazendo. E talvez eu arriscasse ter ido estudar fora, que eu não fiz, é uma coisa que eu não fiz, assim, e podia ter tentado essa possibilidade, né? Tem curso em Cuba, tem curso em Nova York. Eu acho que eu teria saído, se eu estivesse agora, assim, eu falava, com tudo que eu já sei, vamos lá pra fora um pouquinho, vamos aprender outras coisas, outras maneiras e tal, assim. No final das contas, a minha profissão me jogou dentro do mercado de trabalho muito rápido, então eu não tive esse lugar do estudo mesmo. Se eu pudesse, eu ia valorizar mais essa parte, assim. Então tá legal, vamos dar uma encerrada, mas assim, eu queria falar, se você contasse, pode falar até naquela famosa câmera lá, o filme que você está lançando e que filme
esses estudantes deveriam assistir para entender um pouco mais de tudo que você contou para a gente aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, se você quiser conhecer o meu trabalho, eu começaria assistindo Legalize Já, que é a história da banda Planet Hemp. Não é um documentário, é um filme ficcional. Muito, muito gostoso de assistir. Um filme que conta a história desses meninos, de como esses caras se envolveram com música. Depois eu assistiria uma série, tem o Irmandade, que eu faço os 2 primeiros episódios, dois episódios da primeira temporada, que é uma série boa da Netflix. Insânia, na Disney Plus, também é muito legal. Vidas Bandidas, também é uma boa série para assistir, também na Disney Plus. E dia 16 de abril, nos cinemas, Rio de Sangue. É um thriller de ação, é uma história sobre uma mãe resgatando a filha, mas que também passa por pano de fundo da questão do garimpo ilegal, com as invasões das terras indígenas. Um filme que está muito legal, um filme para ser visto no cinema. Não esperem ele no streaming, não. Assistam ele no cinema, na tela grande, com som bom, do tamanho que ele tem que ser visto. E espero que vocês gostem. Um convite aí para vocês. Assistam. Valeu, Gustavo. 3 coisas que você falaria que aceleram para esse estudante a carreira no cinema e 3 coisas que podem fazer ele desistir. 3 erros. Pra gente fechar. Eu acho que o que mais pode acelerar no final das contas mesmo, é a vontade e a percepção da pessoa de gostar e querer fazer aquilo, assim. E eu acho que se você querer fazer cinema não é eu quero fazer cinema porque eu quero ganhar um Oscar, eu quero fazer cinema porque eu quero conhecer um fulano famoso, não. Quero fazer cinema porque eu gosto de contar história, porque eu acho que é bonito na tela, porque eu acho que é um ofício interessante. Entrar por causa da fama, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, assim. Qual que era a outra pergunta? Que aceleram, o oposto. O que acelera... Eu acho que o que acelera é a paixão mesmo, é a vontade, é o desejo. É isso. Tá legal, obrigado, amei o papo. Eu também adorei, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Espero que eu ajude as pessoas aí a tomarem essa decisão tão difícil que é, né? Para que lado a gente vai profissionalmente na vida. Mas acho que também experimentar coisas é legal, assim. Então também não tenham medo de errar. Agora eu quero fazer cinema. Se não deu certo e depois você vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa que sempre dá tempo. Isso é importante. Eu tava lá nas sociais, percebi que não era isso. Me joguei no cinema e as portas foram abrindo, então acho que faz parte. Eu mudei de profissão com 60 anos. É isso. Eu acho que isso é uma boa coisa, assim, né? A pessoa ter essa leveza no peito de essa decisão de agora, se eu tomar ela errada, minha vida acabou. Não é por aí. Não mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Logo teremos novos episódios.